Olá, amigos da Rádio Vibe Mundial, tudo bem com você? Estamos aqui começando mais um programa aqui no 95.7 da Rádio Vibe Mundial, né? Na nossa operação ali está o Pedro nos dando todo o auxílio, né, Pedro? Então vamos fazer um programa bonito hoje. Nós vamos falar sobre os terapeutas, sobre os curadores, né? Terapeutas de uma forma geral, quem trabalha com as terapias e quem atende também, né? Tem muita gente também, tem muitos profissionais de educação física que têm um olhar especial aí para as pessoas e que também muitas vezes nem sabe, mas são curadores também, né? Muitas vezes eu tenho um grande amigo que ele trabalha, personal, e as pessoas, ele recebe, né, muitas pessoas para pessoas que têm lesão, e as pessoas começam a treinar com ele, começam a melhorar, né? E ele atrai esse público, né? Pessoas que têm algum tipo de lesão, problema na coluna, problema no joelho, as pessoas que estão com alguma situação vão para ele. Assim são os terapeutas, né? Tem muitos terapeutas que eu falo terapeuta, psicólogo, tudo mais, porque nós que estamos aqui atendendo muitas pessoas e seguindo a nossa dinâmica de vida, nós temos uma jornada aqui nesse plano, né? E é uma jornada que nos coloca em contato com muita gente, né? Só que muitas vezes o terapeuta, aquele que trabalha atendendo as pessoas, aquele que trabalha prestando um auxílio, né, para as pessoas, ele também tem suas dores, né? Todo terapeuta, todo curador, ele tem dores muito significativas. Geralmente essas dores, elas não são comentadas, porque não existe nem espaço para comentar, né? Então, todo terapeuta faz muitos cursos, se trabalha, faz terapia e precisa fazer mesmo justamente para que consiga trazer esse processo de desenvolvimento e levar um conhecimento, um auxílio para muita gente. Só que acontece que muitas vezes existem dores no terapeuta que se ele não olhar, se ele e ela não olhar, essas dores vão prejudicando, né? Vão prejudicando e muitas vezes vão conduzindo as pessoas para um caminho que não necessariamente é saudável, né? Então, vamos bater esse papo hoje aqui e falar sobre essas questões nesses 20 e pouquinhos minutos, né? E vamos aprofundando cada vez mais, tá? Se porventura também você quiser ligar aqui para a rádio, você que é terapeuta, você que quer tirar uma dúvida em relação a esse tema, eu fico aqui à disposição. O número é 11 São Paulo 31710221 e o número 11 São Paulo 32624490. Então vamos desenvolvendo aqui o tema. Então esse tema é tão interessante, eu sempre gosto muito, né, de falar sobre isso, até porque existem terapeutas, psicólogos, terapeutas das mais variadas abordagens que vêm, né, no consultório para não só fazer a sua terapia, mas como também para fazer supervisão, né? A supervisão é algo bem comum no meio terapêutico, no meio psi, né, dos psicólogos, que são quando o profissional contrata um outro profissional para discutir um caso, para discutir a respeito de um caso específico, né? A minha abordagem, que é a abordagem junguiana, precede a ideia de que quando nós vamos discutir um caso, nós também discutimos o momento atual da psique do terapeuta. O que isso quer dizer? Que quando o terapeuta ele vai fazer uma supervisão, ele também vai ser estudado junto com o caso. Olha que interessante. E isso serve justamente para que a gente possa compreender que na observação de um caso especificamente, existe também o nosso conteúdo em relação à troca com o outro. Então, isso é um cuidado que nós precisamos ter, porque, veja só, eu vejo muitos terapeutas, muitos psicólogos, inclusive, com muitas dificuldades de olhar para
olhar para o caso, olhar para o seu paciente e conseguir separar o que é do paciente e o que é seu, o que é da sua observação, daquilo que você precisa colocar energia. Então, na hora que você começa a processar essa informação de uma maneira mais responsável, mais cristalina, você começa a compreender que todo paciente que chega para você, terapeuta holístico, psicólogo, e não importa a área que você estiver. Até mesmo, eu falo também com pessoas que atendem outras pessoas na área da saúde, né? Seja um enfermeiro, um médico, um fisioterapeuta, um osteopata, um profissional de educação física. Todas as pessoas que chegam até você estão diretamente relacionadas com questões que precisam ser trabalhadas interiormente, né? Então, o que isso significa? Significa que quando chega um paciente, aquele paciente ele tem, de alguma forma, uma correlação com aspectos que precisam ser percebidos dentro do profissional. Então, aquele paciente, ele vai disparar questões existenciais no profissional e essas questões elas precisam ser avaliadas, né? Porque quando elas não são avaliadas, o profissional muito facilmente ele pode cair na arrogância, né? Na arrogância profissional. E quando isso acontece, além de deixar de ajudar a pessoa em questão, né? Essa arrogância ela acaba trazendo uma ela acaba trazendo inevitavelmente um aumento do karma, né? Para o profissional. Olha que interessante. Então, quando nós deixamos de ajudar por conta de uma resistência nossa, né? De uma resistência do profissional, nós aumentamos o nosso karma. Então vamos entender o que é karma. Karma são débitos energéticos e existenciais que nós precisamos de alguma forma aqui nesse plano nos dar conta, né? Então o karma é o débito e o dharma é um crédito. Tá? Então tem pessoas que têm facilidade em determinados momentos da vida, talvez essa condição ela já foi trabalhada em outros momentos, até em outras existências. Entenda que a psicologia, objetivamente, ela não trabalha com isso, mas existem outras abordagens que trabalham especificamente com isso, tá? Com esse olhar até para outras vidas, né? Existe aí inúmeras técnicas, a constelação familiar sistêmica, tem tantas outras abordagens que trabalham com essa questão. Até mesmo uma abordagem que eu tenho também a formação, que é da TISE, que é Terapia Integrativa Somato-Emocional, né? Então, ela tem essa abordagem que então, muitas vezes nós começamos ali a investigar o emocional da pessoa até para chegar em momentos muito profundos, quiçá em momentos de outras vidas. Podemos abordar também, né? De acordo com a problemática da pessoa, né? Mas quando nós estamos atendendo e não fazemos uma investigação profunda do motivo pelo qual aquela criatura ali te procurou, quando nós não fazemos essa investigação, inevitavelmente nós vamos deixar de ajudar. Sabe por quê? Porque quando chega um paciente, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar para aquele ser que está ali e compreender que aquela é uma centelha divina que está ali na nossa frente. E essa centelha divina que está ali na nossa frente, ela tem como ela está precisando de ajuda, senão ela não estaria ali, né? E muitas vezes algumas observações, algumas questões que o terapeuta pode observar naquela pessoa deve ser abordado com muito cuidado, porque nós que estudamos, que temos estamos calibrados para perceber coisas que as outras pessoas não percebem sobre si. Ok? Muitas vezes nós percebemos
algumas características que a pessoa ela não percebe e muitas vezes sequer está preparada para escutar aquilo. Né? Então, quando você que é terapeuta, você que trabalha com terapias, percebe que a pessoa não tem condições, né, de escutar alguma coisa, construa essa ponte para que a pessoa consiga transitar por isso. Né? Então, hoje é um programa rápido, mas dedicado para terapeutas, né? Para os curadores. Né? É muito interessante que na matéria dos curadores, existem muitos seres que têm esse arquétipo do curador ou o arquétipo do guerreiro. Existem vários arquétipos, né? E o arquétipo do curador, nem sempre a pessoa que tem um arquétipo de curador, ela ou ele está trabalhando com terapias. Né? Eu já conversei, encontrei, né, um rapaz que ele é engenheiro civil, trabalhava com edificações e ele tem um aspecto de cura muito significativo dentro dele. E ele me dizia que a cada projeto, né, que ele participava, em construções de prédio, a cada projeto ele entendia que aquele trabalho dele iria servir muito para que ele tivesse condições de ajudar as pessoas, para que as pessoas tenham segurança, para aquela edificação ser sólida. Então, olha que interessante. Olha como ele via a profissão dele. Né? Para que as pessoas tivessem segurança, para que as pessoas tivessem ali um bem-estar naquela edificação que ele assim projetava. Então não é interessante tudo isso? É interessante porque o arquétipo do curador, nem sempre a pessoa está trabalhando com terapias, ou com medicina, ou com alguma área da saúde. Mas, sobretudo, existe, né, para quem está trabalhando com terapias, com medicina, no exercício ali, de tudo aquilo que toque, de alguma forma, a pessoa, né, a alma da pessoa. Ou seja, nós precisamos ter um cuidado muito significativo. Porque se nós compreendermos que aquela pessoa que está ali na nossa frente, ela é uma centelha divina, né, é uma parte de Deus ali na Terra, o que acontece? Nós já vamos entrar em contato com aquele ser com muito mais cuidado. Com muito mais cuidado. Ou seja, o terapeuta, a meu ver, é claro que existem tantas outras abordagens, pessoas que pensam diferente, tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem, a gente está aqui para se complementar. Mas dentro da abordagem que eu sigo e aquilo que eu acredito, eu vejo que não existe um desnível entre terapeuta e paciente. Nós estamos na mesma linha, tá? E nós estamos na mesma linha até porque, quando nós estamos atendendo, devemos fazer um exercício constante de procurar entender que nós precisamos nos esvaziar. Eu vejo tantos terapeutas, psicanalistas, e por aí vai. Com uma sede ali de passar a informação, de passar o conhecimento, onde na verdade o que nós precisamos fazer na hora que a pessoa chega ao nosso encontro é apenas acolher. Apenas acolher. Diante do seu paciente, você acolhe. Depois que ele sai, você pode pensar teoricamente, você pode pensar no caso, você pode pensar teoricamente, mas você não precisa falar bonito. Você não precisa falar jargões. Veja aqui, muitas vezes quando eu falo algum jargão, eu explico, porque ninguém ninguém tem a obrigação de saber, né? Ninguém tem a obrigação de saber um jargão específico, que seja o jargão médico, que seja o jargão jurídico, que seja o jargão psicológico, né? Ou psicanalítico. Ninguém tem a obrigação disso. E a utilização do exercício desses jargões, quando eu falo jargões, são aquelas palavras bonitas, né? Aquelas palavras técnicas. Quando nós exercitamos isso com o nosso paciente, sabe que a única coisa que está acontecendo, você está inflando o seu ego e
inflando o ego do paciente. Né? Porque o paciente vai numa roda de amigos e ele fala assim, nossa, porque existe uma questão aqui, né? Aí ele fala o jargão, né? Muitas vezes só para gerar exibicionismo intelectual. E nós não precisamos nada disso, tá? Por qual motivo? Que, inclusive, nós temos que tomar muito cuidado com o exibicionismo intelectual, porque isso massageia o nosso ego. E quando isso massageia o nosso ego, o que acontece? Existe você começa a perder o contato com a Terra. Ou seja, você começa a perder o contato com a Terra. Você vai, nesse exibicionismo, você fica muito no mundo das ideias e acreditando que você é muito bom, ok? Eu não estou dizendo que você não seja, mas eu estou falando que você não precisa mostrar que você é. Porque quando você mostra que você é, a única coisa que você está mostrando é a fragilidade existencial que existe dentro de ti. E você não precisa disso. Todo mundo tem fragilidade. Eu tenho. Você tem, né? Quem eu conheço também tem. Todo mundo tem fragilidade. A gente não precisa disso, né? A fragilidade é algo inerente do ser humano. Sabe por que eu falo sobre a fragilidade? Porque nós estamos vivenciando um momento na sociedade onde todo mundo quer ser muito, assim, espetacular, ok? E existe até um livro, né? Que fala assim, olha, seja, né? Depois você procura, FO, né? E aí você completa o restante, para a gente não falar aqui uma palavra de baixo calão aqui. Utilizando dessa nomenclatura, como se você precisa ser espetacular para ser alguma coisa. Olha, deixa eu contar uma coisa para você. Eu acredito que foi a última entrevista da Clarice Lispector, se eu não me engano, no programa da TV Cultura, né? É década de 70. Ela já uma autora consolidada, é perguntado para ela, você coloca a última entrevista da Clarice Lispector, TV Cultura, vai aparecer, tá no YouTube. Perguntaram para ela como que ela se via como uma escritora de sucesso, né? Porque ela era uma escritora já consolidada, com dezenas de livros publicados. E ela responde assim, muito tranquilamente, me sinto uma amadora. E eu quero continuar sendo uma amadora. Isso foi uma lição de vida para mim, fantástica. Porque eu disse assim, puxa, isso eu acredito. Isso eu acredito. Porque na ideia da gente tentar ser excepcional, profissional, né? Mostrar o quanto que a gente é bom o suficiente, isso só serve para massagear o nosso ego. E muitas vezes para enganar, né? Outras pessoas, né? Haja vista vendedores de curso que alugam propriedades, alugam carros importados para mostrar o quanto que ganharam dinheiro em determinadas profissões. Na verdade, ele está ganhando dinheiro com curso, né? Tem muito disso por aí, então fique esperto, tá? Então, assim, quando você vê isso para o público geral, não só para terapeutas, mas para o público geral. Quando você vê alguém se mostrando demais e se vendendo demais, desconfie. Porque se a pessoa ela faz o que precisa ser feito, ela está tranquila com o coração dela, ela não precisa provar nada para ninguém, ok? Se você é profissional da área psi, se você é terapeuta, se você tem esse arquétipo do curador, as pessoas chegam para você, as pessoas começam a melhorar, reflita em relação a essas palavras. Você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa acolher aquele ser que está ali dentro, né? Porque, sabe por que eu digo acolher? Porque geralmente a pessoa, ela quer, a pessoa que vem ali no consultório, ela quer que a dor passe, né? A dor existencial dela, a dor física, a dor passe.
só que ela não sabe o que precisa, né? Quem trabalha, quem é um terapeuta consolidado, sabe muito bem como trabalhar o seu paciente. Agora, quando a pessoa chega ali, é claro que você vai fazer a sua técnica, aplicar a sua técnica, seja corporal, seja na base da troca de informações, da conversa. No entanto, diante a isso, o que nós precisamos fazer? Aplicar essa técnica de uma forma onde a pessoa possa compreender, ok? Você pode explicar o que você está fazendo, não tem problema nenhum, mas explique com o linguajar da pessoa. Isso é muito importante, isso é extremamente respeitoso e acolhedor para outra pessoa, né? Porque, de repente, com uma pessoa que é um professor universitário, você vai conversar de uma determinada forma. Alguém que, de repente, trabalha no mercado financeiro, você vai conversar de outra forma, né? Mas o que é importante? Você acolher. Sabe por que eu bato nessa tecla do acolhimento? Porque, para meu espanto, existe uma dificuldade muito significativa de acolhimento dos profissionais da área da saúde. Existem sim profissionais que estão absolutamente sobrecarregados. Isso é uma questão, né? Uma questão para a gente discutir em algum momento, né? Mas existe, em grande maioria dos profissionais, uma ideia de que, de que precisa trabalhar o eu interior, né? E você precisa dar atenção para esse eu. Eu faço, eu posso, eu sou demais, eu sou espetacular, eu sou isso. É muito eu, é muito ego. Então, na hora que eu observo essas questões e eu falo assim, puxa vida, se nós temos uma sociedade que está precisando tanto de ajuda e os profissionais estão também, né, com uma estrutura egóica ativada, então a gente está perdido mesmo, né? Porque como que a gente vai fazer daqui para frente? Se os próprios profissionais que deveriam curar, que deveria ser um exemplo de uma travessia evolutiva, isso acaba não acontecendo. Os próprios profissionais, eles estão centrados no seu ego, centrados no próprio umbigo, muitas vezes pensando só em dinheiro. Como é que faz? Né? Então, o meu recado aqui é para que a gente possa refletir em relação a isso. Porque a dinâmica do profissional que trabalha com saúde, né? Ele está naquela jornada para ajudar, ok? Não está nessa jornada para julgar. Não é julgar, é ajudar, ok? E ajudar o quê? A fazer com que aquela pessoa encontre o seu caminho evolutivo nesse plano. Não importa se você é esteticista, não importa se você é terapeuta holístico, se você trabalha, tem uma terapia com base na espiritualidade, não importa. Não importa se você é psicanalista, se você... Os psicanalistas, eu posso dizer porque eu também sou psicanalista, né? Eu posso dizer que existe muita arrogância nos psicanalistas, acreditando que só o seu teórico que salva. Parecem pequenos núcleos, pequenas igrejinhas que só o seu teórico, que é considerado um deus, que salva. Então eu falo isso com conhecimento de causa, já participei de tantos grupos de teóricos diferentes, né? E percebo isso, né? Esse ranço. Então vamos refletir isso, vamos refletir que essa jornada é uma jornada onde você precisa levar o teu paciente, levar aquele ser que está na sua frente para o encontro evolutivo, para fazer com que ele possa trilhar o caminho da sua alma. Ok? Esse é o meu recado de hoje. Programa Luz e Cura, toda segunda-feira, às 10h30 da manhã. Me siga nas redes sociais, tá bom? Um grande abraço para você. Tchau, tchau.